nesta noite, aqui em 2 Timóteo, segunda epístola, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, que alguns versículos aqui, 2 e 3, né? Que diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Deus, né? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Glória a Deus. Lá no versículo 10, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se negarmos, também ele nos negará. E lá no capítulo 3, extrema corrupção nos últimos tempos, né? Capítulo 3 de 2 Timóteo diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Glória a Deus, né? E lá no versículo 12 diz: E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, tá? Louvado seja Deus. Então, alguns versículos aqui para nossa meditação. A Bíblia já nos adverte que no final dos tempos haveriam tempos difíceis, né? Tempos trabalhosos. O próprio Senhor Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, amados irmãos, nós temos que entender que este mundo aqui é passageiro, que as coisas aqui passam. As pessoas se envolvem demais com aquilo que é passageiro, né? E aqui diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, né? Mas procura agradar aquele que o alistou para a guerra. Louvado seja Deus, tá? Está falando aqui para nós não nos embaraçar, não nos envolver tanto com as coisas daqui. Mas o ser humano, teimosamente, de forma rebelde e obstinada, né, despreza a palavra de Deus. Se tira 15 minutos, poucos que tiram por dia para ler a Bíblia, para orar, olha, é uma exceção. O resto gastam com seus trabalhos, seus deleites, seus afazeres, muitas vezes acumulando riqueza que não conseguirão levar consigo. Nada contra quem tem, cuide o que tem, não é errado ter, de forma alguma, mas não coloque o coração nas coisas materiais. Deus tem uma vida eterna para nos dar. Por isso que lemos aqui, né? Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação. O príncipe que está em Cristo Jesus. A salvação está somente na pessoa de Jesus Cristo. Então, para nós ser salvo e escapar do fogo ardente do inferno, o Hades, o Sheol, né, ou a região mais profunda do inferno, um dos anjos mais terríveis, caído, estão presos, que é o Tártaro, para nós escapar, e finalmente do lago de fogo, que é a segunda morte, que a Bíblia fala tanto, irmãos, a única pessoa que pode nos livrar é Jesus Cristo. E por que tu ignora isso? Por que tu vive a revelia de Jesus, ignorando Jesus, dando as costas para Jesus, preferindo criticar a igreja? Porque esses pastores pedem dinheiro. Se pede dinheiro, fora aquelas igrejas que se corromperam, algumas aí que a gente sabe, estão na mídia aí muito. Algumas se corromperam, isso é fato. Mas as igrejinhas humildes que estão aí batalhando para pagar um aluguel, não tem ajuda de governo, daí ficam falando, mas não falam de outras coisas, tudo envolve, é necessário ter um recurso financeiro. Vai pagar uma luz, uma água, tem necessidade. Então analisa as coisas, tu não é estúpido, tu tem entendimento, vê qual é a igreja que está séria e qual é que não está. É simples de ver, né? Mas daí generalizam tudo, esses pastores negativos, a maioria são homens sérios, homens de Deus,
estão batalhando para pregar o evangelho, para levar uma mensagem de salvação. E as pessoas daí colocam tudo num patamar só, isso vai criando uma resistência, uma informação degenerada, as pessoas se afastam da igreja e vão para o inferno porque não houve a salvação, não acreditaram em Cristo, não aceitaram Jesus. Onde é que vai ouvir falar de Jesus se não é na igreja? Vai lá assistir o jogo do Inter, do Grêmio, nada contra quem gosta, mas é tudo com dinheiro. Paga a passagem, paga a entrada no estádio, paga o lanche, paga para voltar, ainda arrisca no trânsito. Vamos parar de hipocrisia, né? O povo está muito hipócrita. Aí bota desculpa, não vou na igreja porque esses pastores, pega um pastor sério. Eu conheço uns quantos. Não, nem só que trabalho com a gente, outras igrejas aí, posso indicar uns quantos que são sérios. Pessoas de fundamento, estão sofrendo para manter a igreja aberta, para pregar o evangelho. Não tem ajuda a não ser dos irmãos que ali dão uma contribuiçãozinha pequena, junta um pouco ali para poder manter. Então pare com essa hipocrisia, é um trabalho do diabo. Acham a igreja séria. Claro que tem aquelas que se corromperam, mas são aquelas maiores aí que estão, né, vendendo coisas aí, fazendo horror aí. Não vou entrar nesse assunto. Mas ainda assim estão pregando a palavra. Se tu se aprofundar na palavra, tu pode ser salvo. Então, amados irmãos, a Bíblia diz que haveria esses murmuradores no final dos tempos, né, se afastando de Deus. Mas Jesus é o único que pode te salvar. Se agarra em Jesus. Leia a Bíblia Sagrada, vá nos cultos, ouve a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Não deixe o inimigo te afastar de Deus. Jesus, ele morreu por ti. É isso que tu tem que entender. Não é procurar. A Bíblia tem um versículo que diz assim: bem-aventurado aquele que não acha motivo de escândalo em mim, disse Jesus. Jesus é perfeito, maravilhoso, manso e humilde de coração. Nós somos falhos, embora fazendo a obra de Deus com seriedade, podemos até errar, fraquejar, podemos entristecer alguém, a gente é falho, por mais que a gente procure fazer o melhor, mas Jesus não, e quem salva nós é Jesus. E onde é que tu vai ouvir falar de Jesus? É na igreja. Por isso que Satanás luta tanto para que tu se afaste da igreja, com as desculpas mais evasivas possível, mais esfarrapadas possível. Por isso se apegue a Jesus Cristo enquanto é tempo. Volte-se para Deus enquanto é tempo, não perca a tua alma, louvado seja Deus. Jesus, ele viu ali toda a fraqueza do ser humano, ele conviveu com pecadores, mas ele não desistiu de nós, ele foi até a morte de cruz, ressuscitou, né? Pagou o preço do pecado daquele que crê. E a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos escolhidos. Onde é que vai ficar a maioria então? Pare e pense. Jesus disse, o caminho lá para o céu é estreito, poucos conseguem acertar com ele. Poucos é poucos. Mas o caminho que leva para a perdição é largo, pode tudo, vai de qualquer jeito, aceita tudo. Aí é largo, aí muitos vão por ele. Mas vão para onde? Vai dar onde? Pare e pensa, volte-se para Deus enquanto é tempo. Procura uma maneira de servir a Deus. Procura uma maneira de se achegar ao Senhor. Claro que Satanás vai tentar te dissuadir, te persuadir a não ir, não ter força de vontade. É o trabalho dele. Agora tu vai pedir para a água não molhar, para o fogo não queimar, o diabo não fazer o serviço dele. Não existe isso. Ele vai fazer a parte dele. Mas a decisão do ser humano tem força. Se tu